Olá, tudo bem com vocês? Hoje então, como você viu aqui na nossa playlist nova, nós estamos iniciando mais um especial. Um especial um pouco diferente, um especial com 3 vídeos aqui. O nome desse especial é Mais do que Me Inquieta, isso mesmo, Mais do que Me Inquieta. Por que me inquieta? Porque são temas que nos levam muito a refletir, muito a nos questionar sobre esses assuntos. Eu escolhi então a finitude, eu escolhi o tempo e eu escolhi o prazer. Então são 3 temas aí que eu sempre quis falar sobre eles. São temas um pouco mais é, não densos assim, né? São temas que requer muito mais tempo, por isso os vídeos são um pouco mais longos, né? Requer tempo para a gente falar, para a gente divagar sobre, para a gente raciocinar, refletir sobre, e não apenas trazer a informação. Esse sim, tem bastante coisa, por isso que você viu, né? Você deve ter visto aí no tempo do vídeo, né? E são um vídeo um pouquinho mais longo. Então, o tema de hoje é tempo. O primeiro é o tempo mesmo. Então, a gente vai começar a falar sobre o tempo. Teremos ainda essa semana aqui a finitude e o prazer. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Tempo. O tempo ele é um conceito fundamental que permeia todas as áreas das nossas vidas. Ela é uma dimensão que mede a duração, a sequência e ainda a ocorrência de eventos. O tempo desempenha um papel crucial na nossa vida, na nossa percepção da realidade e influencia as nossas experiências, memórias e ainda expectativas. Quando a gente fala do tempo, como é que a gente consegue entender ele? Quais seriam algumas das reflexões, alguns dos elementos que a gente tenta extrair do tempo ou desse diálogo sobre o tempo? Primeiro seria a natureza do tempo. O tempo é um fenômeno complexo e multifacetado. Por exemplo, na filosofia, o debate sobre a natureza do tempo inclui diferentes teorias, como o presenteísmo, que sustenta que apenas o presente existe, ou ainda o eternalismo, que argumenta que o tempo é uma dimensão estática, em que todas as partes passadas, presentes e futuras existem. E o perspectivismo, que enfatiza a realidade das experiências temporais. Essa é uma dos diálogos, uma das questões que a gente levanta. A segunda seria a percepção do tempo, ou seja, a percepção do tempo pode variar de pessoa para pessoa e pode ser influenciada por fatores como idade, contexto cultural, emoções e atividades envolvidas. O tempo pode parecer passar mais rápido ou mais devagar, e isso depende da situação e das nossas percepções subjetivas. Tem também passado, presente e futuro, correto? Por quê? Porque o tempo é frequentemente dividido em 3 categorias, sendo o passado, o presente e ainda o futuro. O passado ele é composto por eventos e experiências que já ocorreram. O presente representa o momento atual e o futuro se refere às coisas que ainda estão por vir. Essas categorias influenciam nossas memórias, percepções e expectativas. Temos também a mudança e fluxo. O tempo ele está associado à ideia de mudança e fluxo contínuo. As coisas estão em constante transformação e a passagem do tempo nos confronta com a transitoriedade de tudo ao nosso redor. A mudança temporal nos desafia a lidar com a impermanência e adaptar-nos às transformações que ocorrem ao longo da nossa vida. Tem ainda o uso efetivo do tempo, ou seja, como seres humanos enfrentamos o desafio de usar efetivamente o tempo que temos. O tempo é um recurso limitado e precioso, e é importante priorizar as nossas ações e atividades de acordo com nossas metas, com os nossos valores e aspirações.
a gestão do tempo, ela pode contribuir para uma vida equilibrada e gratificante. O tempo, é claro, ele é um tema muito vasto, ele é muito fascinante, ele é um objeto de reflexão de diversas disciplinas, como a filosofia, a física, a psicologia e a arte. Cada abordagem oferece insights únicos sobre a natureza do tempo e a nossa relação com ele. A compreensão do tempo e a reflexão sobre a sua influência em nossas vidas, elas podem nos ajudar a apreciar o presente, planejar o futuro e refletir sobre a nossa existência dentro da dimensão temporal em que nós estamos imersos. Na filosofia, o conceito do tempo ele tem sido objeto de reflexão e debate ao longo dos séculos. Ele é algo que nos obsidia, nos questiona, nos interroga, nos tira mesmo muito tempo para pensar. Diferentes teorias foram desenvolvidas para entender a natureza do tempo e a sua relação com a realidade. Algumas delas muito proeminentes, né, que falam sobre o tempo. Na filosofia, nós podemos entender como o próprio presenteísmo, que eu já citei agora há pouco, que é essa teoria que defende que apenas o presente existe. Ou seja, essa teoria é defendida por filósofos como J. Lowe ou D.H. Miller. Então, eles vão trabalhar aquela ideia que o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. Ou seja, o presente é visto como a única realidade temporal. Eu citei no começo ainda o eternalismo, que é uma visão oposta ao presenteísmo, que nessa teoria todas as partes do tempo, passado, presente e futuro, existem simultaneamente e têm a mesma realidade. O tempo ele é considerado uma dimensão estática. Essa teoria ela é frequentemente associada à física do tempo de Albert Einstein e aos filósofos como McCarthy, né? E ainda Kuhn, ou W.V.O. Kuhn, isso mesmo. Tem ainda a teoria do perspectivismo, que argumenta que a percepção e a experiência do tempo são relativas a cada indivíduo. Bem isso aí, né? São filósofos como Bergson, como Ricoeur, que contribuem para essa perspectiva, né? Nessa experiência do tempo. Eles entendem que a nossa experiência com o tempo varia de acordo com a perspectiva e o contexto. Tem ainda a filosofia do tempo-processo, ou seja, essa filosofia do tempo-processo considera o tempo como uma realidade dinâmica e constante e em constante mudança. Essa abordagem enfatiza a ideia de que o tempo é uma sequência de eventos e processos em fluxo contínuo. E filósofos como Alfred North Whitehead e Charles Hawthorne desenvolveram essa teoria. Essas, é claro, são apenas algumas das teorias sobre o tempo, e cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre a natureza do tempo e a sua relação com a realidade. A filosofia, ela continua a explorar o tema do tempo, provocando reflexões profundas para a nossa compreensão de mundo e a nossa existência dentro dessa dimensão temporal. A gente separou também aqui, nós separamos também algumas músicas, algumas ideias, algumas dicas, né? Alguns itens que falam sobre o tempo, algumas referências, acho que é melhor a palavra, que falam sobre o tempo, que trazem a temática do tempo, como músicas, por exemplo, Time, do Pink Floyd, do The Dark Side of the Moon, de 1973, muito interessante. Tem a Clocks, do Coldplay, que é do disco A Rush of Blood to the Head, né? A Rush of Blood to the Head, de 2002. Tem o Time of Timer, da Cyndi Lauper, né? She's So Unusual, que é um disco de 1983, muito bacana. Tem o The Times They Are Again, que daí dispensa comentários, né? Bob Dylan, né? Do disco que leva o mesmo nome, lá de 1964.
E claro, uma música que eu sou apaixonado aqui, já falei dela aqui no canal, já usei muito em treinamento, que é Tempo Rei, do Gilberto Gil, do disco Raça Humana, lá de 1984. Uma música belíssima, fantástica. E serve para você, uma coisa mais rápida, já que nós estamos falando sobre o tempo, discutindo, refletindo sobre o tempo, pensar um pouco sobre. Muito interessante. Livros tem também? Tem também. Nós separamos algumas dicas aqui, como por exemplo, Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, O Velho Mar, de Ernest Hemingway. Tem A Máquina do Tempo, já falei dela, do Wells, né, H.G. Wells. Falei da Máquina do Tempo já em mais de um vídeo aqui, com certeza. Tem um ensaio sobre a cegueira do Saramago, José Saramago. E ainda não mais importante, tem o Relógio de Dalí, do Gustavo Corsão. São dicas aí muito interessantes, que claro, vão de encontro com o nosso tema aqui, o tempo. Tem filmes? Tem também. Falei também desse filme já, que é O Preço do Amanhã, de 2011. Esse filme ele é muito bacana, por quê? Porque em um futuro próximo, o envelhecimento passou a ser controlado para evitar a superpopulação, tornando o tempo a principal moeda de troca para sobreviver e também obter luxos. Assim, os ricos eles vivem mais que os pobres, que precisam negociar a sua existência, normalmente limitada aos 25 anos de idade. Quando Will Salas, que é vivido por Justin Timberlake, recebe uma misteriosa doação, ele passa a ser perseguido pelos Guardiões do Tempo por um crime que não cometeu. Mas ele sequestra Sylvia, que é a Amanda Seyfried, filha de um magnata, e do novo relacionamento entre vítima e algoz surge uma poderosa arma contra o sistema, né? Eles se organizam, né? Faz uma organização ali que comanda para tentar, né, acabar com todas aquelas amarras que estão destruindo não, né, que estão tolhendo muitas coisas naquela sociedade. Então surge uma poderosa arma contra o sistema e a organização que comanda o futuro das pessoas, comanda a vida das pessoas. Outro filme que fala sobre o tempo, também já falei muito dele, é O Efeito Borboleta, de 2004. Dispensa comentários, já citei várias vezes ele aqui, né, do Ashton Kutcher, que é um thriller que explora a ideia de que, como pequenas alterações no passado, podem ter grandes repercussões no futuro, que é uma das teorias aí, é tudo teoria, mas é uma das teorias que eu mais gosto, acho intrigante, muito, muito interessante. Tem o curioso caso de Benjamin Button, de 2008, outro filme, que é a história de um homem que nasce idoso, rejuvenesce até a medida que o tempo passa. Então ele nasce idoso e vai rejuvenescendo, vai ficando bebê até morrer. Muito bonito o filme, muito interessante. Tem um Paraíso de 2023, porque em um futuro, a sinopse é assim, em um futuro distante, não muito distante, um método de transferir o tempo de vida de uma pessoa para outra, né, mudou. Mudou por quê? Mudou para sempre. Transformou uma startup da biotecnologia, a Ion, em uma empresa bilionária. Esse filme é muito bacana, eu assisti não tem muito tempo ele. Quando o casal Max e Helena precisam de dinheiro para quitar uma dívida inesperada, Helena, que é vivida por Marlene Tanzik, abre mão de 40 anos da sua vida. 40 anos da sua vida. E são, né, impedidos de ter um futuro junto, o casal decide reagir. Max, que é o coach Ullman, né, vivido por esse ator, que trabalha na Aeon, faz o que pode para tentar recuperar o tempo vendido ou roubado, perdido, ludibriado por Helena. São algumas dicas aí que a gente tem de filmes, de livros, de músicas que falam sobre o tempo, cada um com uma perspectiva, cada um abordando o tema da sua maneira bem específica, mas oferece uma perspectiva única sobre a natureza do tempo e a sua relação com a nossa existência. Uma maneira da gente refletir sobre. Está então o vídeo de hoje com relação ao tempo. O tempo é precioso, o tempo é importante, o tempo ele é crucial nas nossas vidas. E essa reflexão eu acho sempre considerei ela muito válida. Falar sobre o tempo, refletir sobre o tempo e, claro, por que não aproveitar o tempo que nós temos da melhor maneira possível. No primeiro vídeo, então, hoje a gente resolveu falar sobre o tempo e toda a importância que ele tem e quais são
as perspectivas, as correntes filosóficas, como é que ele é entendido. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o prazer. Prazer é importante? Importantíssimo. E não menos importante, a gente vai deixar como último vídeo a finitude. Finitude, isso mesmo. Falar da finitude é sempre complicado, mas a gente vai tentar escorrer um pouco aqui sobre o assunto, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Fique muito à vontade para comentar aí, deixar os seus comentários. Fique muito à vontade para compartilhar nas suas redes sociais. Né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito aqui no crescimento do Pensando. Quero agradecer a todos pela atenção, aqueles que assistiram o vídeo até o final, aqueles que estão sempre acompanhando o canal aqui. Quero agradecer de coração a atenção de todos. Fiquem todos com Deus. Aproveitem o tempo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.